Tem um versículo na Bíblia, ele encontra-se lá no versículo 10 de Lucas 19. Está dizendo assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Existem algumas denominações religiosas que ensinam que a nossa salvação não é a justificativa principal para a vida e a morte de Jesus Cristo na Terra. Dizem que o próprio destino de Jesus, como Messias ou Cristo, prova que o propósito principal ou primário da sua vinda ao mundo não foi resgatar e salvar o gênero humano. A salvação, ainda que importante aos homens que buscam a vida eterna, é algo secundário no propósito elevado de Deus. Assim diz esta igreja que se diz cristã. Mas, biblicamente, a nossa salvação é a justificativa principal para a vida de Jesus ao mundo. Vejamos que o apóstolo Paulo afirmou a respeito. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Jesus, queridos, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso morreu por nós, conforme lemos em Romanos, capítulo 5, versos 8, e carregou os nossos pecados sobre a cruz, conforme lemos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, e ressuscitou corporalmente dentre os mortos. Se nós errarmos o propósito principal da vinda de Jesus ao mundo, é errar no essencial. Este ensino contrário à Escritura Sagrada nada mais é do que a doutrina de demônios, conforme lemos em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Nós também vemos no Evangelho de João, no capítulo 3, o objetivo de Deus ter enviado o seu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, a esta terra. Está escrito assim em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aí continua dizendo: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, mas para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então aqui, queridos, nos deixa muito claro a palavra de Deus, qual foi o objetivo do Senhor Jesus Cristo ter vindo a esta terra, para salvar o pecador. Então a mensagem do Evangelho, as boas novas do reino, ela é anunciada pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, que a fé, a fé é algo necessário para que nós venhamos a alcançar a salvação, a palavra fala que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então esta palavra do Senhor, este anúncio que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu para nos resgatar, para pagar os nossos pecados e mais uma vez termos a condição de termos comunhão com Deus, isso é um mérito exclusivo de Deus. E está dizendo aqui claramente que esta foi a finalidade de Jesus Cristo ter vindo a esta terra. Se ele não tivesse vindo, meus amados, podem ter certeza que jamais, de forma nenhuma, nós teríamos a possibilidade de sermos salvos. Se nós somos salvos, é única e exclusivamente pela obra redentora do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, que sendo ele Deus, desceu a esta terra, encarnou-se em forma de homem para que viesse a padecer um sacrifício perfeito naquela cruz, aonde era necessário, desde o Antigo Testamento, num ato de remissão de nossos pecados, era necessário
que o homem e a mulher fossem perdoados pelo derramamento do sangue de um inocente. Esse Jesus Cristo foi o inocente, foi aquele que sem pecado algum tornou-se pecado para levar sobre si os seus pecados. E hoje a mensagem do Evangelho é esta: todo aquele que crê em Cristo Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Viverá para uma vida eterna em glória com Cristo. Creia nesta palavra, creia na palavra de Deus, aceite ao Senhor Jesus Cristo, se doe ao Senhor Jesus Cristo e nascerá dentro do seu coração esta fonte de salvação chamada Jesus Cristo.